Bendecido. Abençoados com toda a bênção espiritual. Uma saudação a todos vocês, os que amam esta poderosa palavra de graça. Tão bela que é, o único que para apreciá-la há que ter os olhos do entendimento iluminados. E para iluminar os olhos do entendimento, a pessoa tem que estar sem véu. E o que tira o véu diz que Jesus Cristo é o único que quita o véu. Bom, e está tirando, porque você sabe que para tirar o véu tem que te dar informação. Mas para te dar informação tem que ter uma boca que a dê, tem que estar em um corpo para poder tirar-te o véu. Seja ele mesmo ou através daqueles cujo véu foi tirado. Hoje temos um tema bem interessante, lhes prometo que não vou repetir ainda aqui. Como disse o apóstolo, não me canso de repetir as mesmas coisas, mas há coisas que tenho que repetir. E então é como viver por fé, como se ativa a fé. Porque vocês sabem que uma das coisas que o Senhor advertiu foi: quando voltar o Senhor à terra, ele encontraria fé na terra. Bem, a razão é que ele sabia que não iria encontrar fé pela mescla dos dois evangelhos. Você, como já sabemos, já eu lhes repeti, que este evangelho da incircuncisão que tanto mencionamos e o da circuncisão. Então, esses são dois evangelhos. Um terminou na cruz e o outro começou na cruz. Aí ambos começam. E da pessoa não ter cuidado com essas duas coisas, então cai em apostasia. E não é que a pessoa seja má, é que a pessoa está em apostasia, um apóstata por ter um falso evangelho. Esses dois evangelhos, há que defini-los bem, e como tratamos nós de explicar isso, porque da pessoa entender em que evangelho está, aí ela se posiciona e aí fica iluminada. Bem, não é fácil. Eu recebo correios que me insultam, me chamam de filho da mãe, de filho daquilo, e o mais qual, e você não sabe as palavras que me dizem. E são abençoados que pensam que eu estou ensinando mal, quando eu que estou ensinando é o evangelho da incircuncisão. Mas como eles estão na circuncisão, aquele que está na circuncisão não vê, ele está cego. E, bom, vamos ler Romanos 10, 5, 10, 4 e 5, porque aí é onde está o evangelho. O evangelho da circuncisão. Um dos evangelhos. E então, em Romanos 10, 8, está o outro. Aí estão os dois começos. Veja como diz Romanos 10, 4. Para começar, este é o primeiro verso que estamos usando. Diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça a todo aquele que crê. Porque da justiça que é pela lei, Moisés escreve assim: o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Então notamos que a circuncisão tem que ver com fazer, com obrar. Porque na circuncisão não se pode aplicar a fé, porque a fé não está na circuncisão. Sem dúvida, vemos que na incircuncisão ela começa no verso 8, aí mesmo, em Romanos, capítulo 10, verso 8, diz: mas que diz? Perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração, ou seja, em tua mente. Esta é a palavra de fé que pregamos. Então, o começo do evangelho da incircuncisão, pois ela começa dizendo: esta é a palavra de fé que pregamos. Esta é perto de ti, perto de tua boca. Lembre-se de que na vez passada falamos da boca, porque a boca é a que vai definir o que está em teu coração. E se em teu coração está fazer obras, então já não vives por fé. Por isso a apostasia. A apostasia vem dessas duas fontes, onde Tiago diz que pela boca, por uma fonte, se bota água doce e amarga. Esta é a grande situação, o grande problema mundial. As chamadas igrejas cristãs
perderam de vista esse trecho. Isso é um trecho simples, mas se entende mal, se cai em obras e não em fé. Então, a conclusão está em que por 2000 anos está se vivendo debaixo deste falso evangelho. Então, vamos a seguir. Próximo passo. Veja o que diz Romanos 4:17, dando seguimento a Romanos 10:8. Diz que o pai da fé, Abraão, diz que chamava as coisas que não são como se fossem. Diz, como está escrito, te pus por pai de muitas gentes diante de Deus a quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Aí é onde nós vivemos. Aí é que nós aprendemos a ativar a fé. Número 1, usar o evangelho correto, que é o da incircuncisão. Número 2, falar a palavra, não obrar. Daí é onde Deus tem que sacar de jejuar, de sacrifícios, de promessas, se eu faço, se eu consigo. Não, é falando. Parece uma loucura, mas assim é que este evangelho se ativa, falando, crendo no coração, na mente, e falando é que se ativa este poder que é conhecido como o poder do evangelho. Naturalmente, o evangelho da incircuncisão. São duas fontes, e quando entendemos a diferença, então podemos aproveitarmos-nos dela. Veja que temos que repetir a boca. A boca é o uso para o verdadeiro evangelho. A boca tem um uso tremendo. Por exemplo, nós vemos que em Gênesis, capítulo 1, a palavra "e disse Deus" se repetiu várias vezes. E disse Deus se faça a luz. E disse Deus, vamos dividir as águas da terra. E disse Deus, e para toda a criação, Deus nos ensina que é Ele falando, e disse Deus. Em Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na boca, na língua. O poder da vida e da morte. Ou está em morte ou está em vida. Isso é Provérbios 18:21. Assim também podemos ler, se você pode ver como ele fala claro destas duas coisas. Em Provérbios 13:3 também diz que aquele que guarda a sua boca, guarda o seu coração, guarda a sua vida, dando a entender que aquele que guarda a sua boca. Por isso é que nós temos tanto cuidado em falar, em dizer, em confessar. Então, eu venho por anos dizendo às pessoas, se eles conseguirem ver a diferença em por que razão convém, como nós dizemos, nós temos milhões de pessoas que comprovam que é assim. Número 1, se Deus está na incircuncisão, então aí também estão os anjos. Agora, se o pacto da circuncisão, o fim da lei, é Cristo, que nos diz assim, fim da lei é Cristo, fim da circuncisão é Cristo. Por isso foi que Jesus de Nazaré disse aos apóstolos, pelo caminho dos gentios não levem isto, porque quando eu morrer e ressuscitar, isso acaba e começa um novo evangelho, que é o evangelho da incircuncisão. O evangelho de perto de ti está a palavra, perto de tua boca e de teu coração, e termina então o que é fazer, faça, jejum, sacrifícios, posturas físicas. Então, aí é onde se estriba a diferença. A boca tem um uso importantíssimo nisto que estamos falando. Por exemplo, veja o que diz em Efésios 1:3. Diz que nele fomos escolhidos e ele nos abençoou
com toda a bênção. Número 1, a fé começa entendendo que tu estás abençoado com toda a bênção. Em Colossenses 2,10 diz que nele estamos completos, já temos a mente, abençoados com toda a bênção. Vamos ler Efésios 1,3 novamente, abençoado com toda a bênção. Então, o segundo passo para alcançar o que estamos falando agora, o segundo passo, diz que nele estamos completos. Diz aí, sim ou não? Nele estamos completos. Estamos abençoados com toda a bênção, estamos completos. Então, diz que os de fé, Gálatas, capítulo 3, verso 9, diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E se somos abençoados com o crente Abraão, quer dizer que estamos na mesma condição que ele, chamamos as coisas que não são como se fossem. Agora, vamos colocar isso em prática. Por exemplo, se é verdade, porque agora você vai viver por fé, é verdade que estou abençoado. Não me sinto abençoado, mas estou. Não me sinto completo, porque me dói aqui, me dói ali, mas a Bíblia diz, pacto diz, o evangelho verdadeiro, correto evangelho diz que eu estou completo, estou abençoado, estou completo. Então, se isso é verdade, que eu estou completo, quando o médico me diz, você está doente? Como assim? O médico diz que eu estou doente. Minha mamãe me diz que eu estou enfermo. O corpo me diz que eu estou enfermo. A Bíblia diz que eu estou abençoado, que eu estou completo, que não me falta nada. Então, em quem eu vou crer? É aí que começa a fé. Por isso você vê que o nosso ministério, as pessoas chamam as coisas que não são como se fossem. Ah, mas vocês são os hipócritas, porque quando a pessoa está doente não deve dizer não. Ao contrário, o profeta Isaías disse, naquele pacto, ninguém dirá estou enfermo, então. É uma realidade que você está vendo, é uma coisa. Você está vendo sintoma. Você está vendo uma situação em tua casa, em teu corpo. Você está vendo uma situação em teu pai. Você está vendo uma situação no trabalho. Você está vendo uma situação na geladeira. Você está vendo uma situação em teu corpo físico. Mas, como tu não queres ser um apóstata e tu não queres viver em apostasia, tu, por fé, escutando a mim, porque eu estou ansioso de arrancar o véu de teu entendimento. Eu gostaria de te iluminar os olhos do teu entendimento com essas verdades bíblicas. Não é hipocrisia, não. Eu sei que te dói, eu sei que você vem sentindo umas coisas, mas é aí onde entra a fé, aí onde entra que você vai se posicionar. A Bíblia diz e eu creio. A Bíblia diz que eu estou completo. A Bíblia diz que eu estou abençoado com toda a bênção. Pois então eu recebo isso. Aprenda a dizer. Quando o médico te diga que passa isso, que acontece, a circunstância diz que acontece isso, no trabalho, finanças, tudo. Aprende isso, abençoado. Aprende. Põe uma prática que não é hipocrisia. Eu tenho vivido assim por anos. Eu tenho vivido muito, milhares já, antes de eu nada mais. Eu comecei dizendo quando vinha enfermidade, porque vinha. Então, o que eu dizia, irmão? Eu recebo esta situação ou eu vou fazer o que Paulo me disse que nosso pai Abraão chamava as coisas que não são como se fossem? Então, a vantagem, abençoada, é que tu vais dizer e não vai ver que se mova nada. Onde eu disse isso, eu vou ficar assim com as mãos cruzadas? Não. Atente bem, você está fazendo uma ciência, isso é uma ciência. É na ciência da fé, a ciência da graça. Não a falsa ciência, como a circuncisão. É a verdadeira ciência, a da incircuncisão. Sabe o que você está dizendo quando você fala, não recebo isso, me declaro são, me declaro abençoado. Eu digo que isto é leve e passageiro. Sabe o que você está dizendo? Você está dando oportunidade à manifestação angelical, aos anjos desse pacto. Sabe onde é que estavam os anjos antes? Estavam lá na circuncisão. Lá com Moisés, lá no velho pacto estavam os anjos. Mas eles se mudaram, abençoado. E se mudaram, não busque onde eles não estão. Se mudaram ao novo pacto. Se mudaram do apostolado velho da circuncisão ao novo apostolado da incircuncisão, que quem maneja isso é o perito arquiteto
Paulo, o que mais você quer? O perito, o arquiteto que diz que tu estás abençoado com toda a bênção. Ele não está mentindo para você. Você está completo. Então, abençoado, você vai falar e vai esperar. Você vai falar e vai receber que os anjos estão me dando audiência. Os anjos me ouviram falar uma palavra que eles gostam, uma palavra que lhes dá atividade a eles. Não é Deus, Deus não está saindo do seu repouso, abençoado. Você não vai dizer, Deus, olha, cuida do meu carro quando ele estiver no estacionamento, para que não me roubem. Cuida do meu bebê. Deus, cuida do cachorro. Não, abençoado, somos anjos. Deus está em seu trono em repouso. Tua confissão tem que alinhar a vida que está em tua boca. Ou está na morte ou está na vida. Está em água doce ou está em água amarga. Está guardando tua vida ou está perdendo? Então, abençoado, por que você acredita que Lucas, capítulo 18, no verso 8, veja, por que diz, mas quando vier o Senhor, achará fé na terra? Achará gente vivendo do pacto do pai da fé? Da incircuncisão? Ou os achará mesclando os dois pactos? Os achará como estão os evangélicos? Como eles dizem a mim, não, é a mesma coisa, circuncisão e circuncisão é a mesma coisa. O que ele diz diz que Paulo e que os apóstolos eram diferentes, isso é uma mentira. Todos eram amiguinhos. Amiguinhos? Veja como Paulo repreende a Pedro lá em Gálatas 2,14, quando diz, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. Conforme a verdade do Evangelho. Qual é o Evangelho? Da incircuncisão. Se no verso 7 diz que haviam dois, o que deram a Pedro e o que deram a ele, ele não está dizendo aí, Gálatas 2,7, veja como diz aí clarinho, que a Pedro lhe deram, a Paulo lhe deram da incircuncisão e a Pedro da circuncisão. Se eram iguais, se fossem iguais, no verso 14, você vê como Paulo tem que arrepender a Pedro por andar em falsidade. A Pedro e seus demais amiguinhos, demais apóstolos estavam nisso. Daqui dependem 2000 anos de história, 2000 anos de maldição. Se o presidente desta nação entendesse isso, ensinaria ao povo que há uma vida, há uma fonte amarga e uma doce. Há uma vida e uma morte na boca de cada norte-americano, de cada cidadão, de cada abençoado. A morte e a vida estão aqui. Por entender o verdadeiro evangelho, se salva qualquer nação. Por isso é que em meu governo todo mundo vai estar bem, não haverá enfermo, não haverão loucos, não vão fazer falta manicômios. Por quê? Porque se vai ensinar uma ciência que é a verdadeira ciência, a ciência da graça, a ciência que te coloca a reinar em vida. Porque Romanos capítulo 5, verso 17, vamos ler, porque estamos tratando de explicar isso, abençoado, para ver se te salvamos, o incrédulo todavia. Não são jejuns, nem promessas, nem hábito que te puseste, nem medalhão abençoado, nem rosário, nem fazendo assim. Isso não vai te salvar. Aquilo que vai te salvar é a boca, quando a ponhas onde Deus está. E Deus está na incircuncisão. Nos livros de Romanos a Hebreus. Tenha isso bem claro. Porque se sais daí, aí está Pedro que está te dizendo que o diabo está como um leão rugente, buscando a quem devorar. Mete-te onde Paulo, na incircuncisão, diz que o diabo está destruído. E vai te acontecer isto que vou ler agora para você. Veja que beleza de verso. Romanos 5,17. Diz o verso 17, pois se pela transgressão de um, Adão, de um só, reinou a morte. Alô? O quê? A morte? Pela transgressão de um só reinou a morte. Onde é que está a morte? Estava na língua, na boca. Desde que Adão pecou, se ferrou toda a geração. Mas veja o que diz, não ficou aí. Cristo morreu e disse, muito mais reinarão no céu, nas nuvens. Onde? Em vida, abençoado. Muito mais reinarão em vida por um só. Não por tuas obras, teu jejum, por tua apelido, teu sobrenome.
você é tão bom, tão boa. Não, não, abençoado. É por um. Um te ferrou e outro te salvou. Por um só reinou a morte, por um só reinará a vida. Mas você tem que consertar a tua boca, abençoado. Isso não funciona assim. Quem sabe se Deus quiser? Como se Deus quiser? Se você... Deus quer que você reine em vida. Leia o verso aí. E como é que você está bom? Conforme as coisas vão indo, estão assim. Como é que vai o presidente? Como é que as coisas estão tão más? Pois as coisas estão más, eu estou mal. E você recebe? E onde está que você está abençoado com toda a bênção? Onde é que está a palavra de Deus em meio das situações que você vive? Onde é que está a palavra em tua boca? Abençoado? Aqui não há desculpas. Veja, perto de ti está a palavra. Estou pondo em tua boca, perto de ti está a palavra. Perto de tua boca, não está por lá longe, nem na igreja, nem em quatro paredes. Perto de tua boca e de teu coração, na mente. Perto de ti está, agarra-te. Olha, estou te tratando de arrancar o véu da circuncisão. Estou te tratando de arrancar o véu da lei de Moisés, das obras, e colocar-te no pacto para que saias da apostasia, abençoado. Para que tua família prospere, para que não digas estou atrás, não avanço, para que saia desse enredo em que você está vivendo. Esqueça das missas, dos escapulários, das novenárias, dessa porcaria que não tem funcionado por 2000 anos. Não funciona. Estou te levando à vida, à fonte onde está água doce, para que em doce seja a tua vida. E você vai fazer isso falando a palavra. Veja como diz o verso. Vamos ler. Diz, pois se pela transgressão de um só reinou a morte, glória a Deus, diga, muito mais reinarão em vida aqui na terra onde você vive. Em vida por um só, Jesus Cristo. Mas olha, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O dom da justiça é a fé e a abundância da graça. E eu sou quem te prega, Paulo. Me acusam de que, ele é Paulo e Paulo, claro, que tudo é Paulo, se ele é o perito, o arquiteto da fé, minha e da tua e da igreja. Muito mais reinarão em vida. Você quer reinar em vida ou quer reinar por aí, esperando que venha aí, mas lá, quando vier, nesta vida, não tenho riqueza, assim vai cantar? Mas lá na glória, que céu, lá vou reinar. Lá, aqui que se começa a reinar, abençoado. Você não necessita lá, é aqui que você necessita. Aqui você necessita do dinheiro, da saúde. Aqui é que você necessita de bom ânimo. Aqui é que você necessita de um automóvel para que pegue uma boa casa, para que vivam teus filhos. É aqui. Mas não vai sair assim lá, boa sorte, nem por tua força. Vai sair quando você sair de apostasia e coloque tua boca no pacto da bênção, no pacto da graça, e comeces a dizer, como diz milhares e milhões de nós ao redor do mundo, estou reinando em vida. Abençoado, olha, estou reinando em vida. Como você quer que eu pinte? Já não encontro outra forma de pintar. Você vai andar por aí, olha, esse homem está louco. Claro que eu estou louco. Louco com a loucura da pregação. Mas ando em saúde. E esses pastores por aí que já estão aí, olha para eles, 50 anos, já estão caidinho, tristezinho, como um pastor me disse por aí. Olha, de Jesus, você pode vir pregar, porque eu já sou uma bala sem pólvora. Olha para ele, uma bala sem pólvora, 60 e pico anos. E uma bala sem pólvora. Ele se sacudiu, olha, se ele tem 60, eu era um jovenzinho de 30 anos e me deu que aos 60 já estava como uma bala para explodir. O que espera a mim servindo por esse evangelho falso? Eu seria também uma bala sem pólvora. Todos os pastores estão em apostasia. Toda esta igreja amada cristã, o que está fazendo é se perdendo tempo, levando teus filhos para uma sinagoga judaica, porque não se pode chamar de uma igreja cristã, porque o cristianismo é onde está a fé, o cristianismo é onde está a incircuncisão, o cristianismo é onde está a abundância da graça. Abençoado, quero arrancar-te o véu, quero tirar-te esse véu para que comeces a reinar em vida. Bem, eu creio que começo já a me despedir, até uma próxima ocasião, porque te convido hoje, eu me estendi um pouquinho, mas é que
Tenho zelo por ti, quero que vivas reinando. Quero que deixe já esta forma de vida que não te ajudou em nada. Em que te ajudou? Não, porque você é um apóstata, você é um falso messias, que você, os nomes que me dizem todos por aí. E você, que são? Apóstatas? Apartados da fé? Não, vamos reinar. Vamos reinar. Assim que eu recebo que, logo, logo, te reúne, olha, vai a um centro educativo, vá à verdadeira igreja, vá a um centro educativo crescendo em graça, não fique em tua casa. Sai dessas 4 paredes de mentira e vá até onde estão os abençoados aí para que comeces a reinar em vida juntamente conosco. Será até uma próxima ocasião. Abençoados com todas as bênçãos.